Voltei depois de muito tempo pra esse perfil. Eu acho que o último vídeo que eu postei aqui foi em fevereiro desse ano. Eu tô com o microfone aqui, mas ele não tá pegando porque... Enfim, mas eu vou ficar falando com ele pra dar uma estética de youtuber. Enfim, bem-vindos a mais um vídeo. Eu tive uma conversa comigo mesma de que eu tava com vontade de voltar. E vai ser assim, ressurgir das cinzas esse vídeo. Primeiramente, eu vou atualizar vocês do que aconteceu desses meses pra cá, de fevereiro pra cá, porque o último vídeo que eu postei foi em Porto de Galinhas, porque a cunhada do meu namorado tava vindo pra cá, e a gente foi pra praia, curti, não sei o que, teve um vlog, e depois disso eu sumi do mapa, né? Então eu vou atualizar vocês do que aconteceu. Não vai ser em ordem cronológica, porque eu não vou lembrar o que aconteceu em março, em abril, mas eu vou, assim, lembrando. Primeiramente, em maio, eu fiz 3 anos de namoro com o meu amado. Não lembro que a gente teve um date, trocamos presentes, como sempre fizemos, foi muito especial. Depois, teve um feriado, eu não sei se foi dia 21 de abril, ou não sei, mas foi 21 de alguma coisa. E aí a gente foi pra João Pessoa. Eu, Marcelo, Caio e Elvis, que são as pessoas que a gente divide o apartamento hoje, fomos pra João Pessoa, um bate e volta, passar o dia lá. Foi bastante legal, a gente acordou super cedo, viu o sol nascer na viagem. Durante a viagem, né, quando a gente tava indo, a gente comeu queijo assado com mel. Foi uma delícia. E passamos o dia lá curtindo, tomando banho de praia, passeando e voltamos à noite. Depois disso, eu enlouqueci mentalmente. Eu acho que eu tenho que falar isso aqui. Tive vários picos, assim, teve uma fase tenebrosa durante esse mês, não esse mês, porque eu acho que foi em março. Em março eu tive um colapso mental, surtei. Não tava conseguindo fazer nada, não tava conseguindo estudar, reagir, me comunicar com as pessoas, foi bem difícil, foi um mês bastante complicado e turbulento. Eu tava perdendo uma vontade de fazer tudo. Fui pra psiquiatra, pela primeira vez na vida, eu não queria ir, mas eu fui pro psiquiatra. Fiz consultas, falei o que eu tava sentindo, ela me passou 2 medicamentos, né, 2 antidepressivos, falou que possivelmente era uma depressão e uma ansiedade. Ansiedade, eu já sou diagnosticada desde 2000 e tralalá, desde que eu tinha 15 anos eu tenho ansiedade generalizada, mas o ponto não foi esse. Passei o tratamento, comecei a me medicar, fui melhorando, tive um surto, cortei o cabelo, como vocês podem ver, né, acho que deu pra perceber desde o começo do vídeo. Ele já tá bem grande, inclusive, e acho que foi um tempinho já que eu não corto, porque essa história foi engraçada, eu vou contar aqui bem rápido. Eu comecei a me medicar e eu comecei a destravar várias coisas que na minha cabeça estavam travadas há muito tempo. Então eu comecei a perder a vergonha, comecei a realmente ser eu, sem amarras, sem medos, sem ansiedade, sem nada. Eu tava tipo, quer saber, a vida é minha, eu vou fazer o que eu quiser e eu não tô nem aí pros outros. Daí cortei logo o cabelo no segundo dia de medicamento, porque eu tava tipo, eu quero uma mudança. E se essa fase da minha vida é uma fase nova, ela precisa ter uma cara de nova pra eu entender que as coisas estão mudando. Fui lá, meti a tesoura no cabelo, uma tesoura cega. E de antemão eu não ia nem cortar o cabelo desse tamanho, do jeito que tava, né? Que tava, acho que cortei ele aqui, assim, bem curtinho mesmo. Eu cortei ele, comecei cortando 3 dedinhos, que era a minha ideia inicial. Eu falei, não vou cortar tudo de um jeito assim bem louco, eu vou só cortar aqui pra dar uma na minha cabeça que eu fiz uma mudança. Não me contentei, cortei mais um pouquinho e eu fui cortando e até que eu fiquei com ele aqui. E daí eu falei, tá bom, acho que tá bom, eu vou largar esse microfone, enfim. Cortei ele aqui e falei, acho que tá bom, já deu, acho que tô satisfeita. E daí eu falei, beleza, eu acho que tá ótimo.
Não satisfeita com esse tamanho, eu fui cortando mais e mais e mais. Tipo, agora dá pra ver que ele tá aqui já, encostando. Quando eu cortei, ele tava aqui. Tipo, ele não encostava nem no ombro, ficava tipo isso aqui, na altura. E daí cortei o cabelo, cortei e chegou onde chegou. E aí eu fiquei me encarando no espelho quando eu cortei e vi que estava desse tamanho. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Não sabia completamente. Eu não tava. O personagem ali já tinha. O roteiro tava totalmente louco. E eu só aceitei. Todo mundo olhou pra minha cara assim, tipo. O que aconteceu? Porque eu não avisei ninguém, tipo. Só cortei lá e todo mundo que visse depois. Quem gostou, gostou. E quem não gostou, paciência. Tipo, essa era a minha mentalidade. E foi uma das melhores coisas, pra ser bem sincera. Foi uma das melhores coisas que eu queria fazer há muito tempo, que era cortar o meu cabelo. Porque a última vez que eu tinha cortado o cabelo curto, acho que foi em 2021 pra 22. Depois disso, eu só fui deixando crescer, porque era uma meta também ter o cabelo grande. Só que aí, meu cabelo já tava muito grande, foi o maior cabelo que eu já tive, assim, na minha vida. Só que ele tava sem corte e eu não tava mais me identificando, sabe? Eu tava me achando muito sem personalidade, muito sem... Tipo, eu olhava e dizia, não tô me reconhecendo, sabe? Alguma coisa precisa ser feita. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito medo de ser, tipo, julgada. De, tipo, como assim? Cortou o cabelo, mas ele tava tão grande, não sei o quê. E eu tava... Enfim, coisa que na minha cabeça fazia muito sentido, mas ninguém tava nem aí, sabe? Era só ansiedade. Mas eu nunca tive a coragem realmente de cortar, nem de cortar em casa e nem de ir ao salão. E daí eu fiquei com o cabelo muito grande por muito tempo. Só que aí quando eu cortei eu falei, meu Deus, eu tirei um peso assim da cabeça, que era uma coisa que eu tava querendo fazer há muito tempo. E ao mesmo tempo que eu fiz o que eu tava querendo fazer há muito tempo, não veio o poder da culpa. Eu não senti nada de remorso, de ansiedade, de vergonha. Porque geralmente, ou eu ia cortar e depois ia ficar, meu Deus, como é que eu vou sair na rua? Será que as pessoas vão ver que meu cabelo está curto? E não sei o que, o que será que minha família vai dizer? E os meus amigos, que eles já estavam acostumados com o meu cabelo. Não, eu olhei e falei, uma nova eu renascida das cinzas. E foi isso a história. Estamos aqui, eu não cortei ele ainda, eu não fui no salão, porque eu queria ir no salão depois de um tempo só pra igualar. Porque eu sinto que mesmo cortando reto, ele ainda ficou um pouquinho torto por conta da tesoura também, que foi uma tesoura super cega. E porque eu também não tenho uma visão de como tava atrás, né? Eu fui cortando assim, tipo, prendi e fui vendo assim, na mágica. Voltando agora, né? Isso foi um breve resumo. Conheci uma cidade nova, que eu não conhecia daqui de Pernambuco, que foi Tamandaré. A gente foi pra Tamandaré com um grupo de amigos no feriado, e a gente ficou do dia 1 de maio, acho que até o dia 3, e foi super legal. Eu nunca tinha ido pra Tamandaré. Foi, assim, uma viagem cheia de perrengue na ida. Tava chovendo muito, muita chuva, alagamento, placa do carro saindo, e teve que parar em um lugar pra ver e tal, e chuva, acidente na estrada. Foi um rolê, assim, um negócio que deveria durar, vamos dizer assim, uma estimativa de 4 horas, demorou 7. Mas, enfim, foi bastante legal. A casa que a gente ficou foi maravilhosa, foi linda. Assim, tipo, foi tudo lindo. Tinha piscina, aí a praia ficava perto, a gente se divertiu e foi bastante legal. E a volta foi super tranquila. E daí, enfim, foi uma viagem maravilhosa. Continuando a saga de viagens, esse mês de julho eu fiz 2 viagens com a minha família. Primeiro a gente foi pra Natal não, a gente foi pro Rio Grande do Norte, que eu achei que ia ser pra Natal. Essa é até bem estranho essa história, porque eu não ia pra essa viagem com os meus pais. E daí, depois que eu decidi ir, já na semana, eu achei que ia ser pra Natal. Porque até então eu não sabia de nada, eu sabia que ia ser pro Rio Grande do Norte. Eu falei, finalmente meus pais vão pra praia, né, conhecer uma cidade nova e tal. Massa, uma viagem em família. E daí eu falei, tá, eu vou. Mas até então eu não tinha confirmado o lugar, não tinha confirmado a cidade, nada. E também minha mãe não tinha falado nada.
Eu acho que ela achou que eu já sabia. E daí eu falei, que legal, a gente vai pra Natal, né, prainha, uhul. Aí ela mandou uma mensagem, tipo, oxi. Aí eu falei, como assim? A gente não vai pra praia, não? Aí eu fiquei, tipo, isolada, porque eu falei, meu Deus, todas essas expectativas que eu estava criando sobre essa viagem, que eu não queria ir de início, né? Eu fui convencida pelo poder da saudade, de tipo, meu Deus, quando é que eu vou ter essa oportunidade? Aí eu fui. Aí depois eu descobri que não era pra praia, aí eu já não queria mais ir. Eu já fiquei, não quero mais ir, não vai ser legal. Mas enfim, resultado, foi uma viagem super longa. A gente saiu de casa de ônibus, 9, 10 horas da noite, chegou lá no primeiro destino, porque foi assim, teve um primeiro destino pra todo mundo ver a vista, apreciar, e depois a gente foi pro destino final. A gente chegou no primeiro destino às 8 da manhã, e foi uma viagem super complicada, porque nessa época eu tava com problema no nervo ciático, que tava uma dor absurda. Eu não sei se era a posição que eu estava dormindo, porque eu só durmo deste lado. E era justamente onde tava doendo. E daí eu tava com uma dor absurda. Tava tipo coluna doendo, perna doendo, tava tudo doendo no meu corpo. Uma moleza assim, tava com suspeita de dengue, mas se tava, não teve o veredito de tá assim. Foi só uma suspeita que eu fui pra UPA. E a médica falou, pode ser uma suspeita de dengue, vamos fazer um exame de sangue, enfim. Isso foi uma das coisas que aconteceram também nesse período, né? O pós-show, eu fui pro show, teve lá, né, o São João, a gente foi pra Gravatar, foi ver o tio de Marcelo tocando, e até aí eu já tava assim, tô incomodada com a dor, mas nada muito grave, dá pra aguentar. Depois que terminou o show, a gente foi jantar não, né? A gente foi comer numa barraquinha de pizzaria que tem na rua lá. E depois que eu levantei pra ir pra casa, não estava aguentando mais ficar em pé. Não estava aguentando fazer nada. Se eu andava, doía. E eu botei pra chorar no meio da rua, com todo mundo lá, passando na festa. E eu chorando no meio da rua. Resultado, fui pra UPA, tomei injeção, tirei sangue, tive uma suspeita de dengue. E enfim, depois eu segui a minha vida. Voltando agora pra a ida pra Rio Grande do Norte. A cadeira que eu peguei não era tipo, cada um senta onde quiser. Tinha cadeiras pra cada pessoa e a minha cadeira era horrível. Ela não inclinava nem pra deitar. Então eu tive que ir o caminho todo assim. Tipo, isso é normal, ela inclinava isso. Ela não fazia tipo isso assim. E daí tinha outro problema, que além dela inclinar pouco, ela não ficava travada. Ela inclinava e você tinha que ficar assim, segurando a pressão. Porque se você fizesse qualquer movimento, ela voltava pra frente. E isso já foi o motivo pra eu colapsar. O ônibus não tinha nem saído, eu já tava estressada, já tava tipo, meu Deus do céu. O que foi que eu vim fazer aqui? Eu não podia estar em casa deitada na minha cama, confortável. Eu tô aqui com as costas doendo, um frio e a cadeira não reclina. Aí eu botei pra reclamar, né? Mas enfim, chegamos no local, a vista foi incrível. Foi uma das vistas mais lindas que eu já vi em toda a minha vida. É tudo verde, montanhas, negócio super alto, um frio, um vento, negócio, sabe? Tipo, lindo, 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 lindo. Foi perfeito. E daí, a gente conheceu, mas tipo, nada muito, sabe? Um negócio bem simples mesmo. Tinha uma estátua bem grandona lá. E daí a gente conheceu, tirou foto, tinha um balanço e foi lindo, foi maravilhoso. Voltamos, tirei outro cochilo no ônibus, a gente chegou no destino final, que era tipo, basicamente uma cidadezinha do interior, nada demais. E foi bem legal, sabe? Foi bem tranquilo, foi uma viagem assim que tipo, apesar dos pesares do perrengue da ida, foi assim, maravilhoso. Eu tava com a minha família, tava curtindo, foi ótimo. E daí voltei pra Recife e nesse final de semana, antes desse, a gente foi pra Juazeiro, que foi outra viagem. E essa foi a mais perrengue. Eu achei que a do Rio Grande do Norte tinha sido perrengue, mas essa do Juazeiro se superou.
Por quê? Começou aí. A viagem geralmente sai entre meio-dia e 1 hora, que é pra dar o tempo de chegar lá no horário ok. O horário ok é meia-noite, porque aí tem as paradas. E daí eu também não ia pra essa viagem, porque teve o episódio da primeira viagem do Rio Grande do Norte. Eu falei, não vou mais para Juazeiro. Eu tinha dado o meu nome e eu desisti de ir depois dessa viagem para o Rio Grande do Norte, porque eu falei, eu não vou passar 12 horas dentro de um ônibus com essa coluna horrível. Vai ser uma viagem péssima, eu vou ficar estressada e eu não quero ir. E daí tirei meu nome e depois eu fui convencida a ir novamente, porque eu sou assim. Ao mesmo tempo que eu não quero ir, porque eu penso, vai ser cansativo, não quero ficar em casa e tal, eu penso, quando é que eu vou ter outra oportunidade dessa? Eu sou muito movida a esse negócio de tipo, se eu tenho uma oportunidade, por que eu não aproveito? Depois eu descanso. E daí, fui convencida a ir, fui. Quando cheguei em Surubim, eu fiquei sabendo que ao invés de a gente sair de meio-dia e chegar meia-noite, a gente iria sair de Surubim às 4 da tarde, pra chegar lá só Deus sabe a hora. Aí eu já fiquei assim, revoltada, pronto. Toda viagem tem um perrengue. E essa foi o perrengue da viagem. E eu fiquei, eu não acredito. Não acredito que a gente vai sair daqui 4 horas pra chegar lá 13 horas da manhã pra acordar de 7 horas da manhã. E foi dito e feito. Aí saiu 4 horas, pegamos todo mundo. A ida foi até bem tranquila, porque tava, tipo, peguei uma cadeira massa, a gente podia escolher os assentos. Foi uma viagem em família, foi toda a minha família, então não tinha gente desconhecida no ônibus. Foi assim, confortável, fui comendo bastante coisa, minha mãe levou lanche, a gente cantou parabéns para o meu primo. E assim, foi bem tranquilo, eu achei que ia ser pior, na minha visão. E daí teve a parada para jantar, para abastecer, para quem quiser ir no banheiro, enfim. Chegamos em Juazeiro 3 horas da manhã. E aí vai pro quarto, arruma um quarto, todo mundo se acomoda, vai tomar banho, a gente vai dormir 4 e pouca. Pra acordar 6 horas da manhã, 6 e pouquinha, porque lá não tem café da manhã, você que leva o café da manhã pra comer. E daí, minha mãe que tava responsável pela viagem toda. Então, o horário do café da manhã pra todo mundo acordar e depois cada um bater perna era 6 e pouca, 7 horas pra estar todo mundo na copa, comendo, tomando café pra depois bater perna. Ou seja, a gente foi dormir 4 horas, eu não dormi nada porque meus pais roncam e daí eu fiquei assim, pingando, não dormi nada, sabe, não dormi nada. E daí a gente acordou, foi tomar café e fomos bater perna. Mesmo rolê do ano passado. Não tem nada diferente. Foi o mesmo roteiro, o mesmo lugar, as mesmas compras, a mesma... Enfim, nada mudou. O que mudou foi que a gente foi no museu, que a gente não tinha ido no ano passado. E dessa vez eu achei mais quente do que o ano passado. Mas, enfim, tirando isso, a gente foi para os mesmos lugares. Foi pra feirinha, foi no Museu do Padre Cícero, foi na pracinha, foi na igreja, foi não sei o que, foi comprar coisa. Enfim, dessa vez eu tinha dinheiro e não queria comprar nada, porque eu não gostei do que eu tava vendo. Eu olhava e dizia, eu quero comprar uma lembrancinha. Mas nada me chamava aos olhos, acabou que eu não trouxe nada, assim, de lembrancinha, tirando vários doces que tá na minha geladeira até hoje. Mas enfim, andamos de teleférico, que foi a mesma coisa que a gente fez ano passado. Mas nesse primeiro dia, a gente tava exaustos. Ninguém de noite rendeu nada. Tava todo mundo cansado, tava todo mundo assim, tipo, meu Deus, se eu deitar aqui nesse banco da praça, eu durmo aqui mesmo, sabe? Porque a viagem foi muito cansativa e a gente não dormiu direito de noite, porque chegou de madrugada, né? E acordou super cedo. Beleza, fui dormir no outro dia, na sexta, no caso, né? Umas 9 da noite, 10 horas. Não consegui dormir direito pelo mesmo motivo, né? Ronco. E daí eu ficava alternando entre botar o fone do ouvido pra escutar alguma música, só que o fone do ouvido descarregava. Aí eu acordava e escutava o ronco. Não conseguia dormir. E foi esse pingado. Eu cochilava, acordava, cochilava, acordava.
E aí acordamos no mesmo horário pra fazer a visita, só que dessa vez a visita é de ônibus. Então a gente acorda, sai no ônibus, vai pro Padre Cícero, que é a estátua lá, fica um tempinho, volta, desce, vai pra outra estátua, que é no Crato, que é em outro lugar, que é a estátua de Nossa Senhora, se não me engano. Eu acho que é. Mas enfim, e daí eu comprei coisa, eu comprei doce, comprei um monte de coisa. Mas eu fiz uma compra que eu queria muito, que era uma bolsa cheia de bolsos que eu tava querendo muito. E encontrei lá por R$80. Mas enfim, aí a gente voltou, foi pra outra visita, que é uma igreja super grande, uma catedral. E aí a gente foi pra outra visita, que é a última, que é antes do almoço. Só que eu tava tão cansada que quando a gente chegou na pousada, no horário do almoço, era umas meio-dia, 1 hora. Eu não quis almoçar de tão cansada que eu tava, porque eu falei, eu não vou almoçar agora. Primeiro que eu tava cheia também, eu comi um monte de besteira. E daí eu tomei um banho e passei a tarde toda dormindo. Foi ótimo. Dormi, acho que de meio-dia até umas 4 horas, até todo mundo chegar no quarto e me acordar, pelo barulho. E daí a gente foi pra missa à noite, que é uma das programações, né? E depois a gente foi comer numa pracinha, voltou, lanchou, enfim, porque no outro dia a gente ia sair 4 horas da manhã pra voltar pra casa. Então foi assim, sonos pingados, tava exausta. E daí a gente veio e chegou em casa, em Surubim, mais cedo, que foi uma coisa boa, né? A gente da outra vez fez uma visita e chegou em casa às 7, porque a gente parou em Pesqueira pra ver um negócio lá. Só que dessa vez não teve passeio. E aí a gente saiu mais cedo também, chegou em casa mais cedo também, né? A gente chegou em casa em Surubim, acho que eram umas 4 horas da tarde. E foi ótimo, foi maravilhoso. Cheguei em casa, tomei um banho de cabeça. Nossa, foi maravilhoso. E daí eu dormi das 7 até as 2 da manhã, porque eu precisava voltar pra Recife. E a carona que eu pego é 2 horas da manhã, 3 horas. Cheguei em Recife parecendo um zumbi, e daí eu dormi, depois eu fiz coisas, enfim. Essa foi uma das coisas que aconteceu nesse mês. E daí eu tô tentando lembrar outras coisas que aconteceram. Ah, teve um casamento de um amigo meu que casou também, que na verdade é amigo de Marcelo, de infância, e ele casou e a gente foi pro casamento, acho que foi mês passado também, dia 18. Mês passado teve um monte de coisa. Eu não consegui parar em casa um final de semana. E daí teve esse casamento, foi super lindo. Chorei, porque, enfim, né? Meus amigos de São Paulo vieram pra cá também, né? Então foi super legal essa vinda pra cá, porque a gente teve mais momentos. Teve a Copa, que teve muitos momentos de confraternização. A gente viu o jogo em Surubim, viu o jogo em Gravatá, viu o jogo aqui, viu o jogo na casa de uma amiga minha que mora aqui perto. Teve um jogo que os mesmos amigos de São Paulo vieram também, então a gente confraternizou. Então todo jogo do Brasil a gente tava confraternizando. Então foi assim, embora tenha perdido, esses momentos foram super legais. Muita animação, gritaria, comida e risada, e torcida, vexame. Foi muito bom. Eu tô tentando lembrar o que mais aconteceu tirando isso. Mês passado eu e Marcela, a gente concretizou um sonho que eu não vou contar ainda porque é segredo, ninguém sabe. Mas a gente concretizou um sonho nosso e depois eu vou trazer um vídeo falando sobre isso. Mas é uma coisa muito importante que a gente queria há muito tempo. Ambos queriam já, mesmo antes de se conhecer. Então não é nada em relação ao casal, tipo, um casamento. Não é nada disso. Então, tipo, ele tinha esse sonho sozinho e eu já tinha esse sonho sozinho. Só que quando a gente se juntou, a gente resolveu concretizar esse ano. É isso aí. De longe, esse foi um dos ápices desse ano que ainda não terminou. Que mais, assim, eu tô tipo, meu Deus do céu. Tipo, tava muito longe do meu roteiro. De verdade. Eu acho que não tem mais nada que aconteceu nesse mês passado, nem no outro, nem no outro. Tiveram vários dates, né? Tivemos muitos dates. Provamos comidas novas. Eu provei comidas novas também, né? No caso.
Comecei não, né? Eu voltei pro meu podcast, que eu tinha começado, mas aí eu parei por vários motivos, né? Comprei esse microfone aqui e daí eu voltei. E não é nada muito certo, mas de vez em quando eu gravo algumas coisas, quando tenho coisas pra falar. E foi uma coisa boa. Troquei o curso, que na verdade eu queria psicologia. Eu fiz o Enem ano passado, não passei. E daí eu analisei um todo a minha vida depois que eu comecei esse medicamento, que agora eu não tô mais tomando, mas depois que eu comecei esse medicamento, muitas coisas da minha vida foram se abrindo pra uma coisa, sabe? Tipo, a névoa que tava na minha cabeça foi sumindo e eu consegui pensar muitas coisas que eu não tinha pensado antes. Então eu decidi que psicologia não era pra mim. Não era uma coisa que eu queria fazer, cursar e viver fazendo isso pelo resto da minha vida. Tipo, eu não queria trabalhar com isso, apesar de gostar muito de conversar sobre isso, que era uma coisa que eu tava misturando, né? O fato de gostar de conversar e ouvir problemas dos outros e tal. Eu confundi isso com, tô pronta pra fazer a faculdade e vou gostar. Sendo que é bem mais complexo, né? Eu percebi que eu não queria fazer isso de jeito nenhum. Tipo, trabalhar com isso, né? Mudei de curso e estou estudando agora pra publicidade e propaganda. Tô estudando bem mais do que ano passado, é uma das coisas que melhorou bastante também esse ano. Ano passado a minha estratégia foi um pouco ruim, porque foi o primeiro Enem que eu voltei a fazer depois do ensino médio, né? Eu fiz o último Enem em 2021. Então, ano passado foi uma quebra assim, eu tava muito ansiosa, muito nervosa, não sabia o que fazer, não sabia pra onde ir, não sabia direito o que eu queria da minha vida. Então, eu deixei muito a ansiedade me dominar, então eu não fiz uma prova boa, apesar de ter estudado bastante. Então, tipo, esse ano eu sinto que o meu propósito é esse, eu tô me direcionando pra isso, tem sido muito legal e não tá mais sendo um peso estudar, porque ano passado era. Mas não porque ninguém tava me cobrando, era eu mesma que tava colocando esse peso nas minhas costas e não tava conseguindo descansar. Foi um ano bem complicado em relação ao Enem. Mas esse ano não, eu percebi o que eu quero, tô tentando levar de uma forma leve, focar mais nas coisas que eu quero. E enfim, até agora, esse ano de 2026, ele tem feito isso aqui, ó. Tipo, muitas coisas que eu não imaginava que ia acontecer, aconteceram. Tipo, muitas coisas ruins, né, aconteceram. E muitas coisas boas aconteceram também que compensam as ruins, com certeza. Eu tive muitos momentos com muitas pessoas queridas. Fiquei muito próxima de pessoas muito, muito legais. Eu me afastei de muitas pessoas também, que não fazem mais sentido estar na minha vida. E daí, sabe, tive muitos momentos com a minha família, muitas viagens também, né, em família, viagens em amigos também. E tá sendo um ano muito legal, sabe? Tá sendo um ano que eu tô me redescobrindo em vários aspectos. Tenho feito não, né? Mas eu comecei a fazer cerâmica fria, fiz algumas esculturas, vendi algumas também, que isso pra mim foi o ápice do negócio. Mas passou. Eu sinto que isso é um defeito meu também, né? Mas, enfim, eu tava com essa vontade de criar, e daí eu criava muitas coisas, criei um perfil no Instagram pra postar, porque eu queria ganhar dinheiro com isso, mas agora eu percebo que não era isso que eu queria, e tá tudo bem. Peguei algumas encomendas, fiz algumas esculturas pra dar de presente pra alguns amigos meus, pra minha família e tal. Não continuo fazendo, foi um hobby meu passageiro, agora não faz mais sentido. Pintei algumas coisas também. Acho que foi só isso. Só isso. Enfim, compramos cabeceiras pra cama também. Não vou mostrar agora porque tá uma bagunça, mas a gente comprou cabeceira pra cama, que era uma coisa que tava faltando também. Então, eu e Marcelo, a gente tem nossas próprias cabeceiras. Que mais? Não li muitos livros, mas os livros que eu li esse ano foi bem interessante. Preciso voltar a esse hábito de ler. Doei muita roupa. Fiz uma limpa no meu guarda-roupa. Doei muita roupa que eu não tava usando, um sapato.
foi interessante porque eu percebi que eu tava acumulando um monte de coisa que até então eu não tava nem percebendo. Mas quando eu tirei assim pra doar, eu falei, meu Deus do céu, eu nunca iria usar isso. Enfim. Eu tô tentando lembrar mais alguma coisa que eu fiz esse ano. Tirando viagens, e estudos e surtos. Enfim, não tô indo mais pra academia. Acho que foi uma coisa que eu também parei de fazer esse ano. Não tô indo mais pra academia. Eu vou uma vez perdida. Acho que a última vez que eu pisei na academia foi mês retrasado e foi só um treino meio michuruca. Parei de correr também. Tenho tentado me alimentar bem, apesar de falhar às vezes. Mas eu acho que minha relação com a comida tem melhorado em relação ao ano passado. E agora, né, eu tenho voltado mais pra esse ponto de alimentação realmente saudável, sabe? Mas eu tô treinando em casa, que tá compensando. Pelo menos eu tô me exercitando, isso tá me fazendo bem. Acho que só isso. Acho que não tem mais nada pra atualizar vocês. Acho que esse vídeo aqui de atualização do que aconteceu depois de fevereiro foi o suficiente pra vocês entenderem o que aconteceu na minha vida até hoje. Até agora, no caso. Vi muitos filmes, tinha esquecido desse detalhe. Vi muitos filmes no cinema, foi muito legal. Em casa também. A gente tem uma TV nova agora, que a mãe de Marcelo deu pra gente. Então a gente consertou ela e agora a gente tem TV em casa. E depois disso, depois que a TV chegou, a gente assistiu muitos filmes. Eu e Marcelo, na primeira semana que a TV chegou, a gente assistiu um filme todos os dias. Recentemente eu vi o filme Comer, Rezar e Amar, que eu já havia tentado assistir em 2020 em alguma coisa, mas eu não consegui acompanhar a vibe do filme, então eu não terminei. Mas eu assisti recentemente e foi uma lapada, assim, seca. Eu fiquei sem... Tipo, eu fiquei processando o filme por um bom tempo, porque tem muitas lições nele que eu fiquei, meu Deus do céu. Realmente, tipo, vale muito a pena você assistir quando você tá na vibe do filme, né? Porque tem muitas lições que você realmente... Você pega pra vida, né? Acho que não tem mais nada de interessante pra contar. Tô pensando aqui, mas foi tanta informação. Nossa. Enfim, eu vou tentar ser mais ativa aqui pra voltar a fazer o objetivo do canal ser realmente concretizado, né? Porque eu criei esse canal pra realmente gravar a minha vida e registrar momentos, mas teve muitos momentos bons que eu não registrei e não me arrependo porque tá na minha cabeça. Mas seria interessante agora ver eles de novo se eu tivesse postado aqui. Então eu vou tentar trazer mais conteúdo pra cá sobre a minha vida, coisas que eu quero postar pra depois lembrar. E é isso. Acho que deu pra atualizar vocês com tudo que aconteceu, né? Um abraço.